E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Porque a Ucrânia sempre foi um grande centro de alimento da Europa. Exato. Porque aqui, o celeiro assim, total. o celeiro, a produtividade agrícola é monstruosa, até hoje, um dos maiores produtores de grãos. E isso é um impacto no preço da comida no mundo. E essa é uma das consequências que nós vamos ver dessa guerra. Sim. Porque a gente tem que lembrar que a Primavera Árabe ela acontece com um problema de aumento de custo de alimento para esses países. Claro. E essa Primavera Árabe é que leva às revoluções internas, às guerras civis, a guerra civil da Síria, que causa todos os refugiados, todo o problema político na Europa, ascensão de partidos ultranacionalistas, anti-imigração, Brexit e todo o caos que a gente está assistindo polarizante dentro da Europa. E abala o projeto europeu. Isso começa com um alto preço do alimento. Se a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de alimento, e a Ucrânia mais ainda, e no meio de uma guerra esse alimento vai aumentar, o preço já está aumentando e vai causar ainda um problema de abastecimento em vários outros países, inclusive a Turquia, por exemplo, nós vamos ter um problema maior. Mas voltando então para a geopolítica aqui. Isso daqui é um centro de produtividade agrícola. Para a Rússia existir desse tamanho de território, ela precisa alimentar as suas cidades. As cidades russas, as grandes cidades é aqui, Moscou e São Petersburgo. Quanto mais você anda para lá, pior é. Porque 25% da população russa está concentrada na Ásia. 70% do território é Ásia. 70% a 75% do território da Rússia é na Ásia, só que só 20% está morando lá. Por quê? Porque é muito longe do quê? De um lugar que produz alimentos. Como é que você vai alimentar? Como é que você vai construir uma cidade gigante aqui se não tem comida para essas pessoas? O custo de transporte desse alimento inviabiliza o surgimento de grandes cidades. Então, para o projeto russo sobreviver territorialmente dentro dessa estrutura que ele está colocado, ele precisa expandir. Expandir para onde? Para os territórios adjacentes. Qual é um dos principais territórios adjacentes? Onde você consegue produzir muita comida para construir e alimentar essa cidade e outras possíveis. E a Ucrânia é a peça-chave aqui. E aí, o que você faz? Esse povo é dominado, ocupado, e você pega toda a comida dele e direciona para cuidar das suas cidades. Então, esse é um problema geopolítico da existência desse território, que faz ele tomar essas ações imorais e destrutivas e assim, inaceitáveis, mas tem um problema de logística e de sobrevivência para que esse território exista. Ele pode fazer isso não dessa maneira destrutiva e violenta como ele fez, mas aqui tem um pouco de explicação de quanto isso é estratégico e por que ele acaba fazendo isso. E aí não termina só na expropriação da terra, no confisco do alimento da produção agrícola, mas na coletivização do modelo soviético comunista econômico e que é uma grande catástrofe e leva ao genocídio, enfim, com milhares de pessoas morrendo. Eu queria então, se puder, mudar de pato para ganso e trazer a coisa para uma outra esfera ainda dentro dessa discussão, para a gente trazer um assunto novo para o povo em casa. Eu finalizei hoje um artigo lá para minha coluna que procura responder o seguinte: por que, afinal de contas, a gente estava esperando uma guerra que, pelo menos nesse seu começo, fosse altamente tecnológica do ponto de vista cibernético e não foi o que a gente viu até aqui? Por que a guerra cibernética, nesse sentido mais do nosso imaginário do que é a tecnologia hoje em dia e o papel dos hackers, etc e tal, ainda não encontrou esse... Mas está rolando tem um aspecto importante dessa guerra que é cibernético também. Tem muito. Mas eu até depois quero fazer minha contribuição sobre esse assunto, mas eu queria que você dissesse para a gente como você vê. E se é que você concorda com essa premissa, de repente você vai falar, não, eu discordo dessa premissa, eu acho sim que as grandes ações cibernéticas, os grandes feitos cibernéticos estão acontecendo, pipocando por aí. Minha premissa é que não, e eu queria que você, enfim, reagisse a esse ponto. Do jeito como a gente esperava que ia ser, não aconteceu. Exato.
Ponto. Pra mim tá e aí, claro. cibernético, assim, no sentido de hackers atacando e derrubando sites, derrubando... Não, derrubando o site eles estão, né? O que eles não estão infraestrutura do governo. exatamente, é derrubando coisas Isso. estruturais. Assim, eles derrubaram, atacaram, isso aconteceu. Os americanos enviaram uma força especial de defesa para a Ucrânia e ajudaram e trabalharam. Os ataques continuam existindo. Os ucranianos se mobilizaram e se prepararam aí contra isso também. Eu acho que tem um elemento assim... Os russos não usaram tudo que eles têm até agora. E a gente pode falar disso não só na questão cibernética, não vou me estender nisso para a gente não perder o raciocínio, mas na questão da força aérea. O domínio aéreo russo não ocupou, não teve o controle total do espaço aéreo da Ucrânia. Eles não usaram as suas bombas teleguiadas porque eles estão guardando. Serviços de inteligência acham que eles estão deixando isso para um momento futuro de um outro confronto ou de uma próxima etapa do confronto. Eles estão usando bombas burras, só passa e joga, ela não é precisa, não é guiada. Eles não estão arriscando a sua força aérea completamente. Então tem um monte de coisas que não está acontecendo do jeito que a gente imaginava. A parte tech não está acontecendo exatamente, na sua opinião? Então, eu acho que eles têm medo da retaliação. Esse é um elemento. Porque se eles atacarem ciberneticamente não só a Ucrânia, mas, enfim, o mundo ocidental, e esse era um medo, que parte do ataque da retaliação russa no mundo cibernético, ia vir no mundo cibernético, porque é menos agressivo, é mais indireto, não está ali preciso quem foi que fez, então você tem alguma... Fala, não fui eu e tal... o que ele vai fazer? Vai jogar uma bomba atômica porque eu derrubei todos os servidores americanos? Não vai. Então, o cibernético ele é mais suave num ponto de retaliação e de provocação. Mas os Estados Unidos foi muito claro e falou o seguinte, olha, se houverem ataques cibernéticos, nós vamos usar as nossas armas cibernéticas na potência máxima contra vocês. A gente não consegue saber ao certo o porquê que isso não está acontecendo. Eu diria que é uma mistura de cautela dos russos, medo de retaliação e um pouco de defesa do que foi feito. E eu acho que os russos, assim, eles estão demonstrando ao longo do conflito uma falta de coordenação e capacidade. Pode ser intencional ou pode ser um fracasso mesmo organizacional de uma guerra desse tamanho. Os russos não travam uma guerra desse tamanho desde a Segunda Guerra Mundial. Os generais russos não estão preparados, não viveram um combate onde eles têm que coordenar o que a gente chama de guerra híbrida, né? Que é o mundo cibernético, o mundo assimétrico com o mundo simétrico. E não é uma guerra simétrica da Síria, que decola um avião, bombardeia e pousa. Tropas, infantaria, tanque, a dominação de um país gigantesco com mais de 40 milhões de pessoas. O que eu acho, então? Os russos, na minha visão, estão tendo problemas. E eles não conseguiram usar o poderio, o potencial todo. Esse potencial não é do jeito que a gente achava que era. E é por isso que eles ainda não conseguiram tomar Kiev? Não conseguiram. E o próximo passo vai demandar que eles se tornem mais violentos. E é o que está acontecendo. Você está aumentando o nível de bombardeios, população civil sendo morta massivamente. Você não tem mais para onde ir. E eles estão sendo mais agressivos. Claro que isso provoca mais rejeição da opinião pública do mundo. Mais mobilização do Ocidente, mais disposição do Ocidente em ajudar a Ucrânia. Quanto mais demora, pior para ele. Mais demora, pior. Porque aqui, basta que os ucranianos não sejam derrotados para que eles vençam. Uma guerra assimétrica, e essa guerra tá chegando num ponto de assimetria, ou seja, diferenças de força, né? O lado mais fraco só precisa não ser dominado e conquistado para vencer. Ele só precisa resistir porque o lado mais forte vai se cansar e vai se exaurir. Então, a estratégia de vitória numa guerra simétrica para o lado mais fraco é não ser derrotado, é não sucumbir. Por isso que o Zelensky não vai sucumbir. Tem um monte de gente que fica falando para mim, você não acha que ele tinha que aceitar o cessar-fogo? Não. Se ele tivesse sido capturado em uma semana,
Se ele tivesse sido derrubado, morto, se eles tivessem tomado Kiev, se a população ucraniana tivesse se rendido, ou grandes cidades tivessem se rendido imediatamente, rapidamente, aí talvez eu diria, bom, tá na hora de você sentar na mesa e sucumbir, e negociar. Agora, dado os custos e tudo que ele já perdeu, para ele faz muito mais sentido resistir e sobreviver. E se os russos vierem com vontade mesmo, eles não tomam Kiev, não? Então, Com vontade, assim. aí a gente entra numa Boladão. discussão que eu tenho falado bastante, que é a questão do moral das tropas. O que é o moral das tropas? Você ganha uma guerra, e todos os estrategistas explicam isso com muita clareza. Os pais da estratégia, Sun Tzu e Clausewitz, falam o seguinte: a disposição e a vontade de lutar vale mais do que qualquer arma e qualquer tamanho de exército. Se você não tiver mobilizado, resiliente, forte, e acordar todo dia e falar assim, eu vou continuar lutando, não importa. E aí tem uma diferença, porque os russos estão lutando pelo quê? Os ucranianos estão lutando pela casa deles, pelo país deles, pela vida deles. Os russos não estão lutando pelo país deles. Eles não estão lutando pela casa deles. Se você invadir a Rússia para conquistar Moscou, aí é um outro tipo de motivação, é um outro tipo de moral das tropas. Os nazistas que o digam. É isso. Mas, Roque, um ponto sobre isso daí. Você coloca a situação de uma maneira que eu vejo, e eu acho que sua maneira correta, forte incentivo para o uso das armas cibernéticas. Porque justamente a moral ou moral das tropas russas não está tão alto. Então, é mais um motivo para se usar armas cibernéticas na máxima potência. E ainda assim... Não aconteceu. Não aconteceu. Então, eu não consegui, na sua explicação, encontrar algo que desse um clique em mim. Então, eu queria te jogar de volta essa bola aí e depois trazer a minha visão do assunto. Assim, aparentemente, o que parece que o Putin quer é a conquista do território. Claro. O território, ele é físico, ele não é cibernético. Lógico. Então, um ataque cibernético aqui, ele é complementar. Isso, mas ele não é pode decisivo. ajudar. E por que ele não está lá? Ele pode ajudar, mas aí, assim, ele está gastando uma arma já agora. Eu acho que, estrategicamente, eu não vejo que isso é decisivo. Eu não vejo que agora um uso cibernético, pronto, vai sucumbir as forças ucranianas para elas não lutarem mais. Mas,